nome é Débora Gabriche, eu tenho 26 anos e eu sou fotógrafa de gastronomia. Bom, eu comecei na fotografia profissionalmente há 6 anos atrás, mas eu sempre tive uma quedinha por fotografia. Eu costumo falar que fotografia sempre foi a minha forma preferida de enxergar a vida. E eu falo isso porque eu ganhei minha primeira câmera, eu tinha 7 anos de idade. Eu ganhei uma câmera linda, rosa, da Turma da Mônica, maravilhosa. Eu ganhei ela no meu aniversário. E quando você vê as fotos do meu aniversário, não tinha nenhuma foto minha. Porque eu estava brincando com a câmera. Então, assim, eu sempre gostei, sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. Nunca tinha pensado em levar isso para o profissional, mas sempre foi uma coisa que eu gostei, sempre foi uma coisa que eu curti. Eu sempre fui a pessoa que estava com a câmera, com a Cybershot do meu pai, num bar, numa festa, numa balada, em qualquer lugar eu tava com a câmera, porque eu sempre gostei de ter esses momentos registrados, de gravar um videozinho, de fazer uma foto, eu sempre fui essa pessoa. Nossa, quando saiu câmera com celular, ninguém me segurava, porque assim, meu pai tinha um celular com uma câmera boa, e aí você olhava o celular dele e só tinha fotos que eu fazia, porque eu ficava o tempo inteiro querendo testar mesmo. Você colocava lá na Cybershot o modo da florzinha e eu ficava lá pra ver como é que funcionava o foco no dedo, o foco, enfim. Ficava testando várias coisas, sempre gostei disso, sempre estava com a minha câmera em todos os lugares. E aí eu entrei na faculdade, fui fazer comunicação, sou formada em publicidade. E aí eu estava na faculdade, já no segundo período eu sabia que eu não ia ser publicitária, que eu ia trabalhar com alguma coisa relacionada a audiovisual, enfim. Isso porque eu sempre passava muito mais tempo nos laboratórios de fotografia, no laboratório de vídeo, eu sempre ocupava muito mais tempo com os trabalhos dessas matérias na faculdade. E, e aí foi muito natural, assim. Um dia eu estava com a câmera emprestada da faculdade para fazer um trabalho, e eu estava num casamento e eu pedi pro pessoal da produção para eu poder fotografar de longe, no cantinho, sem atrapalhar, sem flash, sem nada. E eles falaram que tudo bem e tal. Então eu fiz algumas fotos do casamento, agi como se eu estivesse trabalhando, né? O que não era real, mas enfim. E depois disso, depois desse casamento, a galera da produção veio conversar comigo, me chamar para trabalhar na produtora. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, porque eu realmente não sabia. O que eu sabia era do que me agradava. Eu não sabia nada tecnicamente falando. Eu sabia regrinhas básicas ali, mas não era uma coisa, nossa, eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu ia no instinto e eu fazia porque eu achava bonito. E aí eu fui trabalhar nessa produtora. Cheguei lá na cara e na coragem, sem saber nada. Comecei a editar alguns vídeos que eles faziam. Também não sabia como é que fazia, mas fui aprendendo muita coisa de câmera, muita coisa de enquadramento, de iluminação. E foi muito legal pra mim essa passagem assim na produtora. Eu acho que foi o meu pontapé inicial assim para eu entender fotografia como uma profissão. Então isso foi muito legal pra mim. E aí eu descobri que o que eu realmente amava na minha vida era fotografia. E aí eu comecei a fotografar com os amigos meus, a gente abriu uma empresa em que a gente fotografava todos os tipos de evento. Na verdade, o que aparecesse a gente estava pegando. Se saísse ensaio de banda, bodas de ouro, batizado, carnaval, qualquer coisa, a gente pegava. E isso tinha muito a ver com o fato de eu ter um pouquinho de medo de estar sempre sem grana, porque vamos combinar que fotografia é uma profissão meio cara. Então eu tinha medo de ficar sem dinheiro, eu tinha medo de ficar sem trabalho, eu tinha medo de não estar evoluindo. E eu queria seguir um caminho que era o caminho que todo mundo estava seguindo, que era uma coisa que todo mundo que eu via estava fazendo. E isso é mais seguro, né? Então eu acho que eu comecei a querer fazer essas coisas. Veio o Instagram também com um monte de foto de blogueira, com foto de loja, que a gente não fazia antes. E aí foi uma questão de eu entender, assim, que existiam outros mercados, mas mesmo assim eu pegava o que tivesse aparecendo, porque eu só queria saber de fotografar. A minha transição para fotografia de gastronomia foi uma coisa muito orgânica, assim, para mim. Eu já trabalhava com fotografia, igual eu falei, eu não tinha tanta certeza assim do que eu queria dentro da fotografia, eu atirava muito para todos os lados. E na época eu já namorava um chefe de cozinha
a gente tava um dia na minha casa cozinhando e eu tinha acabado de comprar uns equipamentos de iluminação novos, eu tava doida pra testar. E a gente começou a fazer fotos dos pratos. Assim, montamos um mini estúdiozinho e começamos a fazer algumas fotos do prato que a gente ia comer. Aí a gente começou a testar algumas composições, a gente começou a testar como que a luz funcionava, até uma questão de entender mesmo, porque eu estava acostumada a trabalhar com uma luz para fotografar pessoas, para fotografar eventos. Então a construção da luz para fotografia de gastronomia foi completamente diferente e foi uma coisa que eu percebi um pouco ali naquele momento. Então a gente continuou testando e eu fiquei muito empolgada com aquilo. Ele também, ele começou a criar mais coisas, eu comecei a criar mais coisas ainda. E a gente foi testando mesmo, vendo o que funcionava, o que ficava bonito, mas sempre tudo de acordo com as referências que eu já tinha na época, que não eram tantas, porque eu não buscava tantas referências nessa área, e buscando aquilo que eu achava bonito mesmo, que ficava esteticamente bom ao meu olhar. Nessa época, ele trabalhava muito com personal chef, então eu comecei a acompanhar alguns eventos dele, até para eu ver como que a cozinha funcionava, porque a gente acha que é uma coisa e é outra. Então eu fui entender como que a cozinha funcionava, eu fui entender como que o que eu poderia fazer ali de fotografia na cozinha, do chefe, do prato, como que aquilo ia funcionar, que o tipo de luz que eu ia querer trabalhar, o que que faltava, que tipo de composição, enfim. Fui buscar começar a entender isso aí nesses eventos que ele fazia. E aí eu fui na cara de pau novamente fotografar o primeiro restaurante. Nossa, isso foi muito tenso. Porque eu cheguei lá, obviamente, eu já tinha pesquisado algumas coisas de Pinterest, de Instagram, visto algumas fotos que eu achava lindas, nananã. Só que chegou lá na hora e não é nada daquilo que você pensa, entendeu? A gente cria uma expectativa de que vai ser uma coisa que a gente fica vendo, porque a gente às vezes segue por uma coisa, por exemplo, a gente vê o vídeo, o backstage ali da fotografia do hambúrguer do McDonald's. E a gente acha que você vai chegar no restaurante e vai ser isso. E não é, sabe? A gente chega lá, é só a gente mesmo, é só você por si só, fazendo suas coisas, testando sua luz com as suas referências, que às vezes nem o cliente sabe muito bem o que ele espera daquele trabalho e você tem que saber. Cheguei lá, na cara e na coragem, cheguei com uma cartolina que eu fiz de fundo infinito e fiz algumas fotos com algumas composições que eu encontrava no próprio restaurante. E ficou bonito. Assim, como eu já era fotógrafa, já tinha uma noção de olhar, uma noção de enquadramento, uma noção de edição. Então, assim, bonito ficou. Mas não era aquilo. Fotografar gastronomia definitivamente não era aquilo. E foi assim que eu descobri. Quando eu cheguei lá, que eu vi que até as minhas fotos de fundo infinito ficaram melhores do que as fotos com composição, eu falei assim, nossa, eu preciso estudar. Eu preciso estudar e eu preciso entender por que a luz aqui não me agradou. Porque essa luz me agrada em outro momento. Por que ela não tá me agradando agora? Então eu fui buscar entender essas coisas, entender como que funcionava mesmo, fui buscar mais referências, fui buscar como que as pessoas faziam essas fotos. Por que que tal lado da comida estava iluminado e o outro não? E em um momento aquilo me incomodava, em outro momento não. Qual que era a diferença dos dois trabalhos? Por que que eu deveria manter isso iluminado e isso não? Ou será que eu deveria fazer tudo iluminado? Enfim, aquelas dúvidas, né, que a gente surge na nossa cabeça quando a gente começa a tentar entender um pouco o que a gente está fazendo ali e tentar buscar sempre um trabalho mais legal, enfim, é sempre difícil a gente entender esses pontos, né? Eu fui buscando estudar e entender, igual eu falei, de iluminação, entender de composição, de cenário, por que às vezes até um prato que não tinha nenhuma composição ficava lindo e um que eu tinha pensado, cada detalhezinho da composição ali não estava tão legal. Então eu fui buscar o que acrescentava e o que às vezes a gente acha que acrescenta e não acrescenta numa foto, enfim. Eu fui buscar entender como que funcionava todo esse mundo novo que era pra mim, que era a fotografia de gastronomia. Fotografar gastronomia não é só prato. Nesse caminho eu descobri isso, sabe? Eu descobri que dentro da fotografia de gastronomia tem N coisas que você pode fazer, N tipos de fotografia, N mercados que você pode entrar. E assim, tem várias coisas que você pode explorar dentro do mercado da fotografia de gastronomia, sabe?
E eu fui descobrindo isso e vendo que existem várias coisas e vários tipos de coisas que você tem que entender, e entender de cozinha, e entender. E não necessariamente saber cozinhar, não é isso. Mas você entender que tipo de luz uma cozinha mais fitness vai precisar. Que tipo de luz uma cozinha que serve carne, só churrasco precisa. Qual que é a diferença entre as duas coisas? E quando você vai fotografar doce, quando você vai fotografar bebida, você entender que por mais que você tenha sua identidade como fotógrafo, ali na sua iluminação, no seu tratamento, você tem que entender a necessidade não do seu cliente só, mas da comida que você está fotografando, do alimento que você está fotografando. Bom, eu acho que a fotografia como profissão por si só, ela já é muito desafiadora. E eu falo isso porque é uma profissão cara, é uma profissão difícil de manter, é uma profissão com horários extremamente loucos. É o que eu costumo brincar. As pessoas às vezes acham que seus horários são flexíveis. E teoricamente, muito teoricamente, eu construo os meus horários, o que não é sempre verdade. Entendeu? Muitas vezes eu tenho que acordar super cedo para passar 12, 13 horas fotografando, para voltar já tratar tudo. E é pesado, é um trabalho pesado. Tem muitas vezes que eu penso assim, gente, ainda bem que eu amo meu trabalho, porque se eu tivesse que trabalhar isso tudo, não gostando do que eu faço, isso é muito difícil. Então, eu acho que assim, às vezes as pessoas colocam a fotografia como uma profissão fácil, como uma vida muito maravilhosa, como se fosse uma coisa tipo uma vida de Instagram, assim, que a gente vê as pessoas sempre felizes, sempre curtindo, trabalhando e amando. O que não é sempre verdade. A fotografia é um emprego como qualquer outro. Só que ele é um emprego caro, ele é um emprego com horários loucos. A diferença é essa, mas continua sendo um emprego. Você precisa ir lá, você precisa trabalhar e você precisa ganhar dinheiro até para você sustentar a sua profissão. Então, é um desafio muito legal. A fotografia, ela é desafiadora, porém é um desafio muito legal. Porque a gente está sempre interagindo com pessoas diferentes, vivendo momentos completamente diferentes. Eu nunca acordo e vou para o mesmo lugar. Eu acordo para ir trabalhar num lugar completamente diferente, muitas vezes num lugar que eu nunca trabalhei, com pessoas que eu nunca convivi, com pessoas que eu nunca trabalhei. Então é muito legal a gente poder ter essa experiência de conhecer gente nova, de estar sempre fazendo uma coisa diferente. Até porque trabalhar numa área que envolve criação é muito isso. Mas tem também um outro tipo de desafio, que é o desafio que você tem que estar se inovando o tempo inteiro. E a gente tem que estar se inovando o tempo inteiro porque a gente trabalha com criação. E não adianta você criar uma coisa legal e se apoiar naquilo e ficar naquilo fazendo sempre a mesma coisa. Isso não funciona. Ainda mais nesse momento que a gente vive de internet e tal, a mesma coisa não funciona. Então a gente tem que estar sempre se inovando, a gente tem que estar sempre buscando coisas novas, buscando estudar mais. É uma profissão em que você nunca para de estudar. Mas é o que eu falei, é desafiador? Sim, começar é difícil. Começar também é muito difícil. Porque eu acho que quando você começa, as pessoas esperam que você tenha um conhecimento sobre aquilo. E muitas vezes a gente não tem todo aquele conhecimento que o cliente vai esperar. Então você vai, às vezes, meio cru, mas você tem que trabalhar para ter esse conhecimento, então a gente entra num ciclo ali. Então o começo é muito difícil, a gente acaba trabalhando muito de graça, a gente acaba buscando outras formas. Eu não sei dizer quantas vezes o pensamento de desistir passou na minha cabeça, porque é difícil mesmo. Então tinha dias que eu tava lá, deitada, assistindo série, à tarde, eu falava assim, nossa, eu sou tão sortuda, minha profissão é mó boa, eu posso ficar assistindo série à tarde. Mas, na verdade, isso só significava que eu não estava trabalhando o suficiente. Então, assim, é difícil, a gente está o tempo inteiro... É um mercado muito competitivo, apesar de eu discordar que a gente precisa estar competindo o tempo inteiro. É um mercado muito competitivo, então o tempo inteiro a gente está comparando o nosso trabalho com o trabalho de outras pessoas. E isso, às vezes, pode ser muito frustrante. Então, acho que são vários desafios, assim, mas nada que mereça desistir. Se é uma coisa, se fotografia é uma coisa que você quer fazer da sua vida, só faça, porque vai demandar muito tempo, vai demandar muito esforço, muito estudo e muita dedicação, mas vai valer a pena, porque para você ser bom em qualquer coisa, você tem que fazer.
Não adianta você ficar esperando a coisa acontecer. Olha, eu acho muito difícil dar um conselho, assim, porque eu acho que cada começo é diferente. Mas começar qualquer coisa é difícil. O primeiro passo sempre vai ser difícil, é o que eu acho, assim. Então, o conselho que eu posso dar é estude, que é o conselho básico, sabe? Que todo mundo vai dar. Mas é porque às vezes a gente acha que quem trabalha com criatividade não precisa estar estudando, não precisa estar se inovando o tempo inteiro, e é o que a gente mais precisa fazer. A gente não pode parar de estudar nunca. E eu acho que não desista, sabe? Não desista, porque demora mesmo. Assim, pode demorar mais para umas pessoas, menos para outras pessoas. Para mim demorou muito até eu chegar num ponto que eu fiquei confortável com a minha profissão. Demorou muito. Para outras pessoas pode demorar menos, mas eu acho que desistir vai ser sempre o pior caminho. E sendo um pouco menos filosófica, eu acho que buscar referência. Hoje que a gente vive num mundo de Instagram e a gente tem referência de tudo o tempo inteiro, não é desculpa mais. Não é tipo, ai, mas eu não sei onde que eu vou procurar, ai, eu não sei onde que eu acho. Você digita uma hashtag e você achou sua referência, sabe? Então, onde estudar sempre tem. Uma galera fazendo coisas legais que tem a ver com o que você quer fazer, sempre tem. Começa a acompanhar essas pessoas, começa a entender como é que é o dia a dia dessa pessoa, porque não é o mar de rosas que a gente pensa que é, mas isso não significa uma coisa ruim, muito pelo contrário, é uma coisa muito gostosa, mas você tem que entender como é que aquilo funciona. Igual eu falei, quando eu fui descobrir como funcionava uma cozinha. A gente acha que é uma coisa, a gente é outra, e tá tudo bem ser outra. Só que a gente tem que entender aquilo. Então vai descobrir, busca um fotógrafo que você admira, pede para fazer assistência, pede para acompanhar, sabe? Vai estar sempre buscando como que você vai fazer aquilo, vai fazer um curso, vai ler um livro, qualquer coisa que te acrescente como fotógrafo. Então eu acho que estudar sempre e não desistir, porque o caminho é difícil, é turbulento, mas para muita gente vale a pena. Então, a minha frase inspiradora, ela não é tão inspiradora assim. Ela é uma frase de uma série que eu amo, corre até um risco de eu ser um pouco baranga, mas ela fala assim, sempre volte ao básico. E eu gosto muito dessa frase porque ela sempre me fez pensar em como eu precisava ter uma base sólida de conhecimento ali para eu começar a fazer qualquer coisa. Não era só eu começar a fotografar gastronomia e achar que isso ia funcionar e pronto. Eu tinha que ter um conhecimento básico de fotografia. E esse conhecimento básico tinha que ser sólido. O meu conhecimento de iluminação, da mesma forma, eu tinha que ter um conhecimento mesmo sobre aquilo. E também porque quando a gente trabalha com criatividade, a gente trabalha sempre tendo que estar inventando coisas novas, enfim, é muito fácil a gente travar, é muito fácil a gente chegar num trabalho e falar, putz, o que eu vou fazer agora? Eu já fiz isso, eu não quero repetir. E eu acho que quando você volta para o básico, você tem a oportunidade de enxergar aquela mesma situação de outra forma. Eu acho que não, mas eu acho que para não ter mistério, você precisa buscar entender muitas coisas. Mas eu acho que a partir do momento que você estuda, que você se dedica e que você gasta seu tempo praticando muito e tentando entender como que aquilo funciona, não tem mistério, entendeu? Eu acho que é uma questão de você se dedicar mesmo, como eu já falei antes, da gente estar sempre estudando, buscando referências e tentando entender. E eu acho que a partir do momento que a gente busca essas coisas, o mistério acaba aí, sabe? Tá bom? Porque foi curtinho. Bom, pra quem quiser me achar é @DéboraGabriche no Instagram. Pra me mandar um e-mail é contato@deboragabriche.com.br e o meu site é deboragabriche.com.br.